todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje estamos aqui com mais uma aula de redação. Isso mesmo, gente, redação hoje aqui. Um estilo meio jornalístico. E como é algo muito sério, eu trouxe até o meu óculos. Vamos assim, né, ficar mais formais. Brincadeira, pessoal. Então vamos lá. Gente, na aula de hoje nós vamos estar aqui falando um pouco a respeito das cartas de leitor. Você já ouviu falar nessas cartas? É carta de quê, professora? Carta de romance, de amor, de quê? Não, pessoas, tá? Calma os hormônios aí. Cartas de leitor é uma carta onde o leitor de um jornal ou revista, ele dá sua opinião a respeito de algo que o jornal ou que a revista estão falando naquele momento. Entenderam? Então não é algo tão convencional. Gente, nós sabemos que as cartas, elas estiveram presentes da vida da humanidade há muito tempo atrás, onde era um dos principais meios de comunicação que as pessoas utilizavam para se comunicar uns com os outros. Hoje em dia nós sabemos que existe o WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes sociais da vida, Né, que podem te ajudar a ter essa conversa de mensagens de maneira mais rápida, mais prática e sem muitas regras. Bem, gente, mas sem mais delongas, nós vamos diretamente para as cartas de leitor. Gente, as cartas de leitor, como eu falei bem no início do vídeo, elas trazem assim uma preocupação, uma crítica ou um elogio do leitor para a revista ou jornal, ok? Então, tipo assim, essa é uma notícia e eu não concordei com o ponto de vista que o jornalista utilizou. Então, eu quero dar o meu ponto de vista. Por exemplo, tá falando sobre os buracos que está tendo na rua Padre Nonato de Piracuruca. E eu quero criticar, eu quero pedir uma ação do governo sobre isso. Então eu vou lá e digo, olha, seria interessante que vocês do jornal falassem com os governantes de Piracuruca, saber o que eles podem fazer sobre isso aí. Então é uma forma do leitor poder dar sua opinião ao jornal ou às revistas, ok? É uma forma até mesmo do jornal e das revistas eles terem um panorama do que o público está buscando ali no jornal e eles estarem suprindo essas necessidades, ok? Então, dentro desses textos, professoras, quer dizer que o jornal vai me responder, vai me mandar uma carta dizendo que atendeu ao meu pedido? Não, gente, não especificamente, eles não fazem muito isso. O que eles fazem? Eles publicam no jornal, tem um local destinado a exatamente às cartas de leitor, onde um leitor pode não concordar com você e escrever uma outra carta respondendo ao que você falou, e pode haver esse diálogo, essa interlocução entre os leitores desse jornal ou da revista, né? Porque ele pode falar sobre moda e tal. Então, tudo isso aí pode ser feito por meio da carta de leitor. Sim, professora, beleza, eu entendi, mas como é que eu faço essa carta? Tem regras para fazer essa carta? Gente, não é bem uma regra. Na verdade, é mais uma estrutura, tá? Não vamos ter como regra, porque regra é uma coisa pesada, né? Interioriza como algo negativo, então não vamos pra regra. vamos para estruturas de uma carta de leitor. Como é que eu faço essa carta de leitor? Bem, gente, vocês vão fazer um pouco parecido com uma carta convencional. Tem que ter no início o quê? A data que você está escrevendo aquela carta e tem que ter o remetente e o destinatário. Por exemplo, como é que a gente inicia? A gente coloca lá no início da carta a data, o destinatário, ou seja, para quem você está escrevendo. Sim, professora, mas eu não sei o nome das pessoas que eu vou escrever, porque eu vou escrever para o jornal. O que eu faço? Você pode colocar o nome do cargo de quem você quer, de quem você destina a sua carta. Por exemplo, você viu a notícia, estava o quê? Numa coluna? Então você vai escrever para o colunista. Não, professora, eu quero falar sobre algo geral aqui do jornal. Então você vai enviar para o editor-chefe. Então você coloca lá no início a data e coloca prezado editor-chefe.
que é a quem você destina essa carta. Aí você bota uma vírgula, solta uma linha e logo em seguida inicia com um objetivo. O que motivou você a escrever aquela carta? Qual o motivo daquela carta? Então você vai na introdução falar o motivo daquela carta. Por exemplo, lendo uma matéria da semana passada sobre o aumento do desemprego no Brasil, decidi escrever esta carta para sugerir algo para os governantes ou para os donos de empresa. E você diz pra quem é, né? Eu tô dando aqui um exemplo, óbvio, né? Ou se for uma crítica, você diz assim: decidi escrever esta carta para criticar a atitude das empresas em demitir os funcionários, deixando eles sem um aparato. Ou então, decidi escrever essa carta para criticar a forma como o governo está levando esse momento. Então você pode expressar sua opinião dando uma ideia do que lhe motivou a escrever essa carta. Aí no desenvolvimento, você usa um parágrafo 2, você que sabe, né? O tanto de parágrafo que vai ser necessário para colocar argumentos que mostrem que realmente o que você está falando é verídico, que deve ser aceito por parte do jornal. Beleza? Então, na conclusão, professor, o que é que eu coloco? Você retoma o que você disse lá no início, ok? Você pode estar retomando o que você falou, a sua ideia, por exemplo. Se é uma crítica, você vai concluir aquela crítica, né, retomando o que você falou e dizendo que deve-se tomar uma atitude sobre isso e tal. Se não for uma crítica, for apenas uma carta onde você está elogiando uma campanha que a revista está fazendo ou que o jornal está divulgando, então você vai lá e finaliza, conclui aquela carta dizendo que é necessário que se façam mais campanhas como essa, parabenizando eles e tudo mais. Aí você finaliza e no final coloca atenciosamente e bota seu nome, né? Porque eu não vou citar nomes aqui, né? Por exemplo, atenciosamente, igual Osmara. Deu. Simples assim, gente. É uma carta bem simples, onde o principal objetivo dela é exatamente isso. Simplesmente ter esse diálogo, digamos assim, entre o leitor e a revista, o leitor e o jornal, como uma forma de fato de melhorar o conteúdo do jornal, das revistas, beleza? Ah, professora, mas hoje em dia a gente nem assiste jornal. Ou, professora, desses dias a gente nem lê mais jornal aqui na minha cidade. Beleza, você não lê o jornal físico, mas muitas vezes tem um jornal nos sites, existem sites de jornais onde muitas pessoas acompanham as notícias por ali. Então o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode inserir ali um comentário que é um pouco parecido com essa carta de leitor, certo? Então você destina a tal pessoa, dá o seu parecer a respeito disso. Ok? Por quê? Porque o tempo muda, né? As coisas mudam. E a escrita também se modifica. A nossa língua é viva e ela se atualiza de acordo com o que nós, seres humanos, nos atualizamos. Gente, e a nossa aula é só isso, gente. Fácil demais, não é verdade? Obrigada pela atenção de vocês. Se eu te ajudei a compreender um pouco a respeito desses textos, curte, compartilhe com seus colegas, se inscreve no canal para que você receba muito mais vídeos a respeito de vários gêneros textuais, dicas de língua portuguesa, tá bom? Beijão, tchau, tchau!